Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do CRMV Paraná. Hoje, nosso foco será a brucelose e a tuberculose, desafios e avanços no controle dessa doença no Paraná. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, gerente da Saúde Animal, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a nossa ADAPAR. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, presidente. É uma honra, um prazer estar aqui na Casa dos Veterinários, né? E falando de um tema tão importante para nós da ADAPAR, que é o controle e a erradicação da brucelose e tuberculose. Perfeito. Mas antes disso, eu queria aproveitar esse momento, porque como eu, doutor Rafael, quando a gente entra, ou a gente não está vinculado diretamente à produção, a gente não sabe muito bem o que é a ADAPAR. Então, se você puder falar brevemente também o que é a ADAPAR. Claro, a ADAPAR é uma agência de defesa agropecuária. Todas as unidades da federação têm um órgão que executa os programas nacionais de defesa agropecuária, né? Então, aqui no Paraná é a ADAPAR, uma agência nova, criada em 2011, que começou a funcionar em 2012. Hoje nós somos aí cerca de 700 servidores trabalhando com defesa, entre agrônomos, médicos veterinários, assistentes de fiscalização, que é nível médio, além dos outros servidores administrativos, que também compõem o quadro, né? E a gente faz, na verdade, a execução dos programas sanitários. Então, o Brasil, como é um país signatário da Organização Mundial da Saúde Animal, antigo OIE, agora muitos chamam de OMS, a gente tem alguns compromissos de transparência com relação aos nossos os nossos outros países que têm algum tipo de relação comercial, tanto de importação, exportação dos produtos agropecuários. E a gente precisa ter algum controle de algumas doenças. E aí quem executa isso nos estados são os órgãos estaduais. Quem coordena os programas é o Ministério da Agricultura, mas quem executa isso são os órgãos estaduais, que aqui no Paraná é a ADAPAR. Perfeito. Então, graças à ADAPAR, nós temos aí realmente sanidade no nosso plantel, no nosso estado. Muito bem. E parabéns, doutor Rafael, pelo trabalho que você desenvolve e toda a sua equipe. Rafael, vamos então entrar no assunto que nós temos hoje, que é um assunto muito sério, um assunto de alta relevância, a brucelose e a tuberculose. O que essas duas doenças causam de impacto na saúde animal e também na saúde dos seres humanos? Bom, apesar de serem duas doenças completamente distintas uma da outra, né, a brucelose e a tuberculose não tem relação entre elas, mas existe um único programa para controle e erradicação dessas duas doenças, né? Esse programa ele iniciou no Brasil em 2001, 2002, aqui no Paraná já desde essa época a gente vem fazendo algum tipo de controle sobre essas duas doenças. E são doenças, como eu disse, distintas uma da outra, né? A brucelose bovina ela é causada por uma bactéria chamada Brucella abortus, que causa o abortamento nos animais, lesões reprodutivas, né? E toda essa situação dentro das propriedades. Já a tuberculose é causada por uma bactéria também é uma doença bacteriana causada por um Mycobacterium bovis. E já essa doença é uma doença um pouco mais crônica, causada aí e ela causa lesões nodulares em qualquer tecido ou órgão do animal. Então, são doenças que são bacterianas, de difícil controle e erradicação, né? Mas são doenças endêmicas no Brasil. Então, a gente tem a ocorrência da doença em praticamente todas as unidades da federação. E aqui no Paraná, a gente vem trabalhando muito forte em cima delas. E esse ano a gente quer inovar com algumas questões aí para a gente poder diminuir a incidência dessas duas doenças aqui no estado. Nos humanos, são doenças que podem ser transmitidas para os seres humanos, tanto a brucelose quanto a tuberculose. Nos humanos também causam problemas reprodutivos, né, nas mulheres, e problemas de articulação, orquite nos homens. Então, são doenças que têm um impacto na saúde pública bastante significativo, principalmente a tuberculose, né? Então, a tuberculose é uma doença de difícil tratamento nos seres humanos
e os seres humanos também podem transmitir essa doença para os animais. Então, são duas doenças de preocupação, tanto na saúde animal quanto na saúde dos humanos, na saúde pública. Perfeito. Então, né, mais duas zoonoses aí que nós temos que ter muito cuidado. E também um ponto que eu acho importante, o nosso papel como médicos veterinários, Rafael, doutor Rafael, é na ideia do quê? De falar para a sociedade também. A sociedade também tem que ter essa preocupação, né? Por quê? Porque ele vai estar manuseando com os animais, ele vai estar se alimentando de produtos de origem animal. Então, tem toda essa problemática que pode acontecer. E por isso que a DAPAR está vigilante a todo momento, né? 24 horas por dia, 365 dias por ano. O nosso objetivo é diminuir qualquer risco de impacto comercial aqui no nosso estado, que é um estado extremamente dependente do agro, né? Nós somos hoje, Paraná hoje é o maior produtor de proteína de origem animal do Brasil. Uhum. Né? A gente tem grandes produções aí na avicultura, na suinocultura, somos o segundo maior produtor de leite, e isso, né, sendo o segundo maior produtor de leite, essas duas doenças elas estão diretamente relacionadas a essa produção de leite. Então, obviamente que a gente tem uma preocupação econômica e também sanitária. Né? São doenças que são transmissíveis para os seres humanos, que têm problema na saúde pública, e eu acho que essa relação aí faz com que a gente tenha uma preocupação maior para trabalhar junto com a iniciativa privada, junto com outros órgãos, na detecção e diminuição da ocorrência da doença. Então, nesse sentido, doutor Rafael, esses pontos que você acabou de colocar são as principais dificuldades para a gente tentar erradicar, ou tem outros pontos que a gente ainda não conseguiu chegar à erradicação ou controle? O programa mesmo, o programa nacional, ele tem duas etapas. O próprio nome do programa já diz, né? Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Uhum. Né? Existem duas etapas, a etapa de controle da doença e erradicação. Para a gente avançar para a erradicação, a gente tem que ter uma prevalência muito baixa das doenças. Hoje, o único estado que está na fase de erradicação é Santa Catarina para a brucelose. Nenhum outro estado está nessa etapa de erradicação, né? Tanto que eles não vacinam, por exemplo, para a brucelose pela prevalência que eles têm. Mesmo com a ocorrência da doença aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, eles mesmos têm também alguns casos de brucelose e tuberculose também. E a gente está na fase de controle aqui no Paraná, né? Então a gente precisa diminuir essa nossa prevalência. A gente já fez 2 estudos soroepidemiológicos aqui no Paraná para estimar a prevalência aparente aqui das duas doenças. A gente fez em 2002 e 2005 e agora em 2018. E a conclusão que nós tivemos com esses 2 estudos, com uma análise estatística para estimar qual é a prevalência que a gente tem no nosso rebanho geral aqui do estado, é uma prevalência baixa, mas não ainda suficiente para a gente entrar numa fase de erradicação. Então a gente precisa reforçar a nossa vigilância, reforçar a detecção dos animais positivos, eliminá-los, já que são doenças que não têm cura. A gente, a partir do momento que há a detecção da doença, os animais têm que ser eliminados, né? Então, reforçar essas medidas para que a gente possa um dia chegar na fase de erradicação e quem sabe não ter mais nenhum caso desse no Paraná e quem sabe no Brasil, né, de casos de brucelose e tuberculose. É difícil, não é fácil, porque são doenças que os animais não apresentam sinais clínicos, né? Então muitas vezes os animais aparentemente estão saudáveis, depende muito do esforço do produtor, da execução correta dos exames pelos veterinários lá no campo, para que a gente possa avançar nesse programa e lá na frente conseguir trabalhar na erradicação. Doutor, deixa eu aproveitar um adendo, porque você mencionou que Santa Catarina não faz mais vacinação para brucelose. Qual é a vantagem de você não fazer vacinas? Mesmo a aftosa, que nós somos livres, né, o Brasil, enfim, mas qual é a vantagem? É o custo? É um custo a menos? Seria isso? O custo está relacionado a essa questão das vantagens, né? Fazendo um paralelo aqui à febre aftosa, a vantagem de você retirar a vacinação contra a doença, já que nós estamos afirmando que não há circulação da febre aftosa, não faz sentido a gente manter uma vacinação para uma doença que a gente está alegando que não tenha mais.
E isso para os mercados externos é um reforço daquela medida que você está dizendo que está tendo, né? Uhum. Então, muitas vezes, para a febre aftosa, a gente recebia missões internacionais de outros países aqui para visitar o país, para conhecer nosso sistema produtivo, e eles não entendiam como que a gente se dizia não ter febre aftosa e continuava vacinando por uma doença que a gente não tinha. Uhum. Então, isso gera uma certa desconfiança, principalmente dos mercados, para você se manter uma vacinação de uma doença que você está alegando que não tem, que mascara, de certa forma, os sinais clínicos, a entrada da doença. Então, para a febre aftosa, a retirada da vacinação é muito estratégica para poder alcançar os melhores mercados, né? Você retira a imunidade que você está conferindo na vacinação, então aquele animal realmente ele está suscetível à manifestação clínica caso houvesse a circulação viral da doença. Então seria muito visível que a circulação viral está acontecendo. Quando você retira a vacinação, você retira a imunidade do animal, obviamente que não tendo a circulação viral, os animais seguem a vida normalmente. Então, isso para os mercados, para quem está comprando os nossos produtos, é uma garantia de que realmente naquele local não tem a circulação da doença. Entendi. Para a brucelose é diferente esse contexto. A gente está falando de uma doença endêmica, né? Uma doença que não tem essa manifestação clínica, muitas vezes o animal passa desapercebido, mas que a gente tem a circulação da doença entre os rebanhos. Então, a manutenção da doença faz com que a gente tenha a necessidade de investir na vacinação. Certo. Então, os países que conseguirem erradicar a doença totalmente, a brucelose, tiveram programas de vacinação de sucesso, ou seja, índices de vacinação acima de 80% por mais de 10 anos. Então, é muito difícil a gente conseguir isso, porque é uma vacina que tem que ser realizada apenas por médicos veterinários ou por alguém, por ele, conferida essa atribuição. As fêmeas têm que ser vacinadas, somente as fêmeas de 3 a 8 meses, né? Então, hoje até tem as vacinas que você pode fazer em animais acima de 8 meses, mas as fêmeas de 3 a 8 meses são obrigadas, é obrigatório por lei que sejam feita a vacinação nesses animais. Então, são todos os ingredientes que acabam dificultando um pouco que a gente tenha índices acima de 90%, 100% de vacinação, como era para a febre aftosa. A febre aftosa, o próprio produtor ia lá, comprava vacina e fazia de todos os animais, de mamando a caducando, que a gente dizia. Né? Então ele pegava lá, juntava todos os animais, fazia carbúnculo, fazia vacinação de febre aftosa, e a gente tinha índices acima de 90% de vacinação. Para a brucelose, é um pouco mais complicado esse cenário. Né? Só veterinário que pode fazer, só fêmeas de 3 a 8 meses, né? Então você acaba dificultando um pouco esse processo. Nossos índices de vacinação aqui no Paraná giram em torno de 70%. E esse é um dos problemas que faz com que a doença continue aparecendo, mesmo que em índices pequenos, mas evitam que a gente tenha um processo aí de trabalhar com erradicação e, de repente, até não ter mais a doença aqui no Paraná. Certo. E já que a gente falou um pouquinho sobre vacinas, né? E o diagnóstico? É só o médico veterinário que pode fazer? Como é que a gente está procedendo dessa forma no Paraná? O programa de brucelose e tuberculose, ele tem algumas etapas, né, alguns processos, né? Entre eles, assim, são duas doenças que não têm cura, né? A gente parte desse princípio. A gente tem a vacinação como um método preventivo para a brucelose, e para a tuberculose, o único método realmente que a gente tem de detecção dos animais e eliminação dos positivos. Então, tanto para a brucelose e tuberculose, o diagnóstico ele é um dos pilares do programa para a gente poder trabalhar, evitar que a doença se dissemine. Né? A gente tem a doença no Paraná, a gente tem uma prevalência, uma incidência. A única forma que a gente tem de controle para evitar que a doença saia do controle, digamos assim, é na detecção dessas duas doenças através de exames realizados por médicos veterinários. Então, somente médicos veterinários que passam por um curso de capacitação e posteriormente por uma habilitação na ADAPAR e Ministério da Agricultura é que podem realizar os exames de brucelose e tuberculose. Então, são veterinários que têm uma capacitação, que tenham equipamentos, que tenham um local para fazer os exames, né? E que são constantemente fiscalizados pela ADAPAR, acompanhados pela ADAPAR, para que a gente possa
verificar a qualidade do serviço que está sendo prestado ao produtor rural. E esse treinamento, doutor Rafael, é feito todo ano? Como é que os que estão entrando no mercado agora? Tem diversas universidades, diversos órgãos que promovem esses cursos, então eles fecham as turmas. Normalmente são universidades que promovem esses cursos, né? Então, algumas universidades espalhadas aí no Paraná têm oferecido esse curso. Isso é facilmente encontrado na internet. O veterinário se inscreve, faz o curso, depois a habilitação, ele já pode iniciar os exames a campo. Né? Então, Perfeito. a gente aqui no Paraná, a gente tem em torno aí de 800 a 900 veterinários hoje habilitados a executar os exames de brucelose e tuberculose. E só para também fazer um adendo, a importância do médico veterinário que faz a vacinação, mas também faz o exame. Né? O exame ele é uma responsabilidade do médico veterinário. E existe toda essa responsabilidade, né, traz o quê? A qualidade para o ser humano. E a gente sabe que tem colegas que, às vezes, vêm alguns exames ou algumas denúncias de médicos veterinários que não estão tendo essa responsabilidade ou fraudes no quesito a exames. Então, é um apelo aqui nosso, da nossa profissão, que realmente sejamos responsáveis com relação aos exames, né? Porque é a saúde da população que está em jogo, é o fator do agronegócio, né? Você vê, como o doutor Rafael mencionou, é muito importante a erradicação, só que só conseguiremos fazer se for um trabalho conjunto dos médicos veterinários a campo, da ADAPAR fiscalizando isso, e o conselho punindo quem faz errado. Né? O programa de brucelose e tuberculose é um dos programas mais difíceis que a gente tem na execução no dia a dia dentro da DAPAR. Um dos motivos disso é exatamente a execução dos exames lá no campo, realizado pelos médicos veterinários. Né? São exames de alta complexidade, simples de serem feitos, mas se não houver um cuidado, ou até seguir o que tem no protocolo dos exames, isso acaba afetando diretamente a qualidade do programa, né, a incidência da doença. E lembrando que a gente está tratando aqui de seres vivos. A partir do momento que você dá um falso negativo, até um falso positivo, você acaba ou disseminando a doença para outros animais, né, de certa forma, de uma forma indireta, ou até condenando um animal que muitas vezes é saudável. Então, existe uma preocupação muito grande na qualidade dos exames que está sendo feito, e bem como na vacinação que está sendo executada lá no campo. Né? Então, esse acompanhamento a gente tem tentado fazer de uma forma mais periódica, mas a gente tem bons veterinários aqui no estado do Paraná, né? Bons profissionais Sim. que levam muito a sério, que nos dão feedback do que pode ser melhorado, o que não pode. Isso é muito gratificante para que a gente possa melhorar o programa também. É verdade, com certeza a gente tem grandes profissionais, né? Inclusive na virada desse ano a gente estava acompanhando em Paranavaí, houve lá um abate de muitos animais que estavam positivos, né? E eu estava acompanhando, foi até uma explicação muito interessante. O núcleo de Paranavaí é um núcleo bem atuante, então eles colocaram as informações, falaram sobre da doença. Então acho que realmente a gente tem muitos profissionais muito bons, claro, no Paraná inteiro, né? Mas esse é o que eu acompanhei mais de perto. E doutor, a gente falou. Acredito que a gente já falou das medidas preventivas, que é vacinação, exames, né? Tem mais alguma outra coisa que a gente pode colocar ou, a princípio, o nosso papel é esse que temos que fazer? A doença, ela entra... Normalmente, as duas doenças entram pela porteira da propriedade. Né? Então, um dos problemas também que a gente vê no controle da brucelose e tuberculose, talvez esse seja um dos motivos das duas doenças estarem juntas no mesmo programa, apesar de serem completamente distintas, mas é que muitas coisas são comuns entre elas. Né? Entre essas situações comuns estão no transporte dos animais. Os produtores, principalmente aqueles produtores que produzem leite, que encaminham seu leite ao laticínio, é necessário uma conscientização de que a entrada de animais vindo de outras propriedades, eles têm que ter realmente muita convicção de que aquele animal realmente é negativo para a brucelose e tuberculose. Então, adquirir animais somente com os exames negativos e até repetir esses exames depois dentro da propriedade antes de incorporá-los
aos demais rebanhos, ao rebanho em geral, né? Então, a gente sabe que a disseminação da doença ela acontece quando tem um animal positivo e esse contato junto com os outros animais confinados, estabulados ali, isso acaba transmitindo animais para outras, transmitindo a doença para os outros animais. E esse é um problema, porque a partir do momento que você tem um animal positivo, um animal de alto valor genético, acaba não tendo nenhum valor mais, né? Então, muitas vezes a gente, infelizmente, já tem visto vários casos ao longo desses últimos anos de produtores que têm um rebanho completo acometido ou por brucelose ou por tuberculose, e isso é muito triste, porque é a vida do produtor que está ali. Muitas vezes tem lá suas 15, 20 vacas lá e que às vezes deixa de ter qualquer tipo de valor a partir do momento que os animais estão doentes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado realmente ao incorporar esses animais no rebanho, e isso parte muito da conscientização dos produtores. E os veterinários têm um papel importante nisso, na divulgação, na educação, né, do produtor, explicar para o produtor a importância que tem no controle dessas duas doenças, não deixar de fazer os exames anualmente. Aqui no Paraná também a gente tem uma exigência legal de que os produtores de leite têm que fazer os exames em todos os animais anualmente. Os veterinários têm esse papel de trabalhar, ser um braço da DAPAR ali e conscientizar o produtor da importância de se fazer os exames todos os anos, para que haja detecção precoce e que não haja disseminação da doença dentro da propriedade. Tuberculose e brucelose, anualmente tem que ser feito esse exame? Anualmente, em todos os animais da propriedade que são produtores de leite. E você falou, né, que a disseminação ela acontece, normalmente através das secreções que acontece essa disseminação das doenças? Para a brucelose, a principal forma de transmissão é pelo material abortado, né? No aborto ali, aquela placenta, aquele material é rico em brucelose, né? E para a tuberculose, o ar expirado, né? As fezes, são vários pontos. Coxo, né? Água, alimentação, são vários pontos de contaminação. Pelos estudos que a gente fez, que nós fizemos aqui no Paraná, ao longo desses 20 e poucos anos que a gente já tem trabalhando com os dois programas, a gente viu uma prevalência maior de tuberculose nos animais no gado leiteiro e de brucelose no gado de corte. Obviamente que isso, né, tem brucelose no gado de corte, no gado de leite e vice-versa também, mas a prevalência, né, maior da brucelose está no gado de corte e da tuberculose no gado de leite. Obviamente que isso está relacionado à forma de criação, ao manejo que tem desses animais, e especificamente da brucelose do gado de corte, a gente tem diferentes prevalências da doença no Brasil. Então a gente recebia muito gado de corte vindo de outros estados aqui para o Paraná, principalmente na região noroeste, Paranavaí, Umuarama, Maringá, e essa prevalência nossa da brucelose, nos estudos ficou comprovado que a nossa prevalência para a brucelose nessas regiões é maior no gado de corte, muito em razão desse trânsito dos animais vindo de outros estados. Então, os animais que vêm para cá para cria e engorda, para abate, não são testados, né? Não há uma exigência para teste de brucelose desses animais, e acabou fazendo com que a nossa prevalência de brucelose fosse um pouco maior, e impedindo até que a gente trabalhasse na erradicação da doença, né? Mas, de qualquer forma, a gente está trabalhando. Agora, em maio de 2025, o Brasil deve se tornar uma área livre de febre aftosa sem vacinação, e esse trânsito dos bovinos vai ser novamente liberado entre todas as unidades da federação. Então, há um lado positivo importante, né, esse trânsito, esse fluxo de animais vindo do Mato Grosso do Sul para o Paraná e vice-versa, mas tem esse lado também dos riscos sanitários que eventualmente tem com relação à brucelose e tuberculose, e a gente tem que aumentar a nossa vigilância. Entendi. E por isso precisamos de mais médicos veterinários na DAPAR também. Então a gente sempre conversa sobre isso, né? Na verdade, em todas as esferas. Precisamos que os governantes nos escutem e, né, chamem mais profissionais para isso. Perfeito, doutor. Bom, falando um pouquinho sobre o diagnóstico preciso que deve ser utilizado na brucela, e vamos pensar um pouquinho, o que tem de mais de novidades, de tecnologia? Tem alguma coisa nova que a gente pode estar falando para os nossos colegas sobre o controle diagnóstico da brucela e da tuberculose? Os testes hoje utilizados para controle da brucelose e tuberculose são testes bastante antigos, né?
Isso já denota de muitos e muitos anos, e pouco se avançou, infelizmente, pouco se avançou nos métodos de diagnóstico da brucelose e tuberculose. O que a gente quer implementar aqui no Paraná, como novidade, né, como um avanço, sem dúvida nenhuma, é a utilização do ELISA para controle de brucelose e tuberculose. Para a brucelose, nós queremos implementar o ELISA em tanques de leite. Então você vai conseguir testar, nós vamos conseguir testar em uma amostra mais de 100 animais, quase 100 animais numa amostra, né, no ELISA. É um teste de triagem. Certo. A partir do momento que a gente detectar nessa amostra algum caso positivo, aí volta a fazer os testes individuais para saber qual animal de fato foi positivo. Né? Mas é um avanço porque isso vai diminuir o custo do produtor, a gente vai ter mais celeridade no controle, e vamos fazer isso junto com os laboratórios aí que realizam os exames de qualidade do leite. Então, para a brucelose, a gente quer fazer o ELISA no tanque de leite, e para a tuberculose, a gente também quer implementar o ELISA no saneamento das propriedades. Né? Então, como que funciona isso hoje? A partir do momento que é detectado um caso de tuberculose na propriedade, a gente tem que fazer o saneamento da propriedade, testando todos os animais novamente, com o teste da tuberculinização. Nós vamos implementar o ELISA nos animais negativos, que derem negativos na tuberculinização. Porque a tuberculose, além disso tudo que a gente está falando, dessa dificuldade que a gente tem em avançar com o programa, né, com poucas ferramentas de diagnóstico, não há uma vacina preventiva para a tuberculose, ainda a gente tem uma situação de ter animais alérgicos, que não reagem à tuberculinização. Então, são animais positivos, que o veterinário faz o teste lá de tuberculinização, às vezes muito bem feito, e o animal continua negativo naquele teste. São animais que não reagem àquele exame. Já no ELISA, ele vai responder. Então, é uma resposta diferente, né? A gente tem a resposta humoral, e a gente vai agora com a resposta celular, fazer com isso com que a gente tenha, de fato, o saneamento da propriedade, eliminando todos os animais positivos. E aí a gente elimina essa disseminação da doença. Perfeito. Que é muito comum. A gente faz os exames de tuberculose em todo o rebanho, dá tudo negativo, e daqui 1 ano, 2 anos, aparece novamente um caso positivo, sem ter nenhuma entrada de animal. E muitas vezes é isso, é um animal que está lá positivo, que não está reagindo à tuberculinização, e a gente precisa, então, avançar nesses métodos de diagnóstico para pegar esse animal que não está reagindo à tuberculinização. E o ELISA faz muito bem isso. Isso no caso de leite, né? No caso da tuberculose, vai ser feito nos animais. Nos animais mesmo, entendi. Na brucelose, a gente vai fazer no leite. Aí, todo o rebanho do Paraná. Em todo o rebanho. Que bom, que bom. E aí a gente pega daí uma amostra, né, uma amostra aí de leite, a gente consegue testar 100 animais numa única amostra. Beleza. Perfeito. E como é que está? A gente sempre escutou, né, nas nossas andanças aí, que a Tecpar estava produzindo, ia produzir. Acho que esse ano sai, né? Então, o Tecpar, esse também é outro problema assim, que faz com que a gente tenha tanta dificuldade para avançar no programa ao longo desses últimos anos. Né? A falta de insumos e muitas vezes de vacina disponível no mercado faz com que o produtor e o médico veterinário que estão lá na ponta acabam não avançando, não evoluindo ainda no programa. Mas o Tecpar, a história do Tecpar foi que até 2015, o Tecpar era o único fabricante, a única indústria que fabricava os insumos para diagnóstico de brucelose e tuberculose no país. Era o único. Tinha o Instituto Biológico que produzia também uma quantidade pequena, mas produzia, mas o Tecpar era que produzia de maneira um volume mais considerável para atender todo esse rebanho que nós temos no Brasil. Né? Só que no Paraná são quase 9 milhões de bovinos, desses aí 3 milhões aí, né, de leite, o que faz com que o número de exames, o número de insumos fabricados seja muito significativo, principalmente aqui no Paraná. O Paraná é o estado que mais examina animais para brucelose e tuberculose no Brasil. A gente examina cerca de 500 mil animais todos os anos. São 40 mil propriedades que fazem exames regularmente. Então, os nossos números são muito expressivos nesse sentido. Em 2015, o Tecpar parou de produzir os insumos. A gente sofreu aí por 2, 3 anos, até um pouco mais nesse processo, que não tinha outro
outra indústria fabricando na quantidade suficiente. O Instituto Biológico muito bravamente teve que fabricar lá em quantidades, eles aumentaram muito a fabricação, mas hoje nós já temos algumas multinacionais fabricando no Brasil, né, em outros estados, até importando também de outros países. O ano passado nós tivemos falta de vacina, tanto a B19 quanto a RB51, nós tivemos problemas também de encontrar elas no mercado. Esse ano, aparentemente, tanto os insumos quanto as vacinas estão dentro estão no mercado e estão voltando ao normal. Mas essa oscilação de tem, não tem, dificulta muito para o veterinário, dificulta muito para o produtor. Porque eles são obrigados a fazer os exames, mas muitas vezes não tem os insumos lá para o veterinário fazer, não tem a vacinação, e aí passou da idade, não tem como fazer mais, vai ter que usar a RB51, né? Que é um pouco mais cara para o produtor, então dificulta muito. A gente espera que a partir desse ano a gente tenha esses insumos o suficiente para atender o Paraná e o Brasil todo. É isso aí, nós esperamos também, nós estamos sempre conversando com o diretor-presidente, Dr. Kloss, que realmente vai trazer para nós esse ano aí essa parte fabril ali, que, se Deus quiser, vai ajudar a todos os médicos veterinários do nosso estado e do Brasil, né? Porque produzir para o Brasil inteiro. Exato. Perfeito. Então vamos lá. E estamos aí quase chegando no final, né? Eu queria saber, você, doutor Rafael, o que a gente pode falar para o nosso colega, né? Sobre a brucelose e tuberculose, o papel sobre o médico veterinário, mas também o papel do governo, o papel da ADAPAR, uma mensagem que possa realmente trazer aí uma conclusão para o nosso tema. Brucelose e tuberculose, o programa de brucelose e tuberculose é um programa de governo, né? Então, desde a concepção do programa, o controle da doença é de responsabilidade do governo, tanto federal quanto estadual, municipal. Só que esse programa, pela complexidade que se tem, foi delegado essa função aos médicos veterinários da iniciativa privada e do setor público, né? Então, os veterinários hoje habilitados e cadastrados para fazer a vacinação, habilitados para fazer os exames, são os olhos da ADAPAR, é um braço da ADAPAR lá na ponta, lá junto ao produtor, para fazer o controle dessas duas doenças. Por isso a gente enfatiza, a gente faz muita questão de estar junto com os veterinários, junto com o conselho, junto com o sindicato dos médicos veterinários, porque é um programa de muita responsabilidade, né, que exige muita responsabilidade de quem está executando lá na ponta as ações. As parcerias tendem a aumentar, né, o próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Paraná tem sido um grande parceiro nosso no controle da brucelose tuberculose, no controle de outras doenças. Esse ano a gente quer reforçar essa interação, a gente quer estar mais próximo dos médicos veterinários do interior do estado, para trazer a eles algumas novidades e que eles sejam a nossa ponte direto lá com o produtor rural. A gente está falando aqui de mais de 150 mil produtores rurais hoje no estado do Paraná que criam bovinos, mais de 40 mil produtores rurais que produzem leite. Obviamente que somente a ADAPAR, somente o CMV e outros sindicatos seriam insuficientes para estar lá junto com os produtores rurais. Por isso, a importância do médico veterinário nesse papel de conscientizar, né, de chegar com o produtor com a informação correta, de disseminar a informação, de executar de maneira correta o programa, os exames, a vacinação. Então, sem os médicos veterinários, realmente não há nenhuma condição de avançar nesse programa. Se a gente quer daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, estar aqui de novo, né, Adolfo, conversando sobre uma possível erradicação, trabalhar de repente numa erradicação da doença, a gente precisa, nesse momento, hoje, dos médicos veterinários, num trabalho em conjunto com o setor público-privado, fazer um trabalho aí de união para que a gente possa avançar nesse programa. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Acho que essa ponto
crucial é justamente essa responsabilidade e a consciência de produtores, médicos veterinários, as entidades, como você muito bem colocou, né? O sindicato dos médicos veterinários, o sindicato dos zootecnistas, o sindicato rural, né? Os produtores, devem todos estar trabalhando em conjunto. Eu acho que essa união realmente, que é uma palavra que vem sempre nosso vocabulário, é fundamental. Né? E aí, para isso que a gente está aqui, para isso que a gente está conversando, para que a gente realmente consiga evoluir. Eu acho que se depender de só uma pessoa, não adianta. Temos que ser em várias mãos, como a gente costuma dizer. Né? Mas muito bem. E para finalizar, doutor, a DAPAR, a gente sabe que ela envolve várias doenças, vários pontos de cuidado, né? Zoonoses, enfim. Mas hoje nós temos aí o fator das doenças tropicais, né? Inúmeras. Isso em cães, aves, suínos, bovinos. Mas temos uma que é comum de todas as espécies, né? Que é a raiva. Então, o que a ADAPAR vem fazendo com relação à raiva? O que você pode dizer um pouquinho sobre a raiva para os nossos colegas? O controle da raiva, a gente sai um pouco dessas doenças bacterianas e entra numa doença viral Uhum. que é altamente mortal, né, tanto para os animais quanto para os seres humanos. E aqui no Paraná a gente vem vivenciando desde o ano passado uma situação um pouco atípica com relação à raiva nos herbívoros, né, que é onde a ADAPAR trabalha, né, que é a raiva nos bovinos, nos equídeos, bubalinos, ovinos, caprinos e até nos suínos, eventualmente a gente tem alguns casos também. Do ano passado para cá, nós tivemos aí mais de 240 animais que foram cometidos por raiva, falando de herbívoros, né? Todos os casos aqui que eu estou tratando são de herbívoros, em mais de 210 propriedades em todo o Paraná. E os casos que a gente tem encontrado no Paraná, a gente encontrou em mais de 46 municípios, para ser mais exato. Esses municípios, praticamente, muitos deles lá na região oeste, na região próxima a Cascavel, onde nós tivemos o maior problema no ano passado, e esse ano a gente continua tendo muitos casos. Uhum. Então é um caso, é uma situação um pouco atípica, que chama atenção por ser uma doença muito fatal, e principalmente por a gente conseguir, de certa forma, os produtores têm a oportunidade de trabalhar de maneira preventiva, já que tem a vacinação, é uma vacina barata que o próprio produtor pode fazer, né, diferente lá da brucelose que a gente estava comentando. Então, a vacina contra a raiva o produtor pode fazer de maneira preventiva e isso evitaria aí as perdas desses animais. Né? Então, a gente está falando de uma doença que afeta o sistema nervoso central dos animais, dos seres humanos também, né? E esses casos, realmente, a partir do momento que o animal é infectado, aí não há mais nada que se fazer, a não ser esperar a morte dos animais. Então, a gente vem trabalhando aí junto com o próprio CRMV, com outros órgãos também, na conscientização, também na sensibilização desse processo junto aos produtores, para que eles façam as suas medidas preventivas, principalmente da vacinação, né? Não deixem de vacinar. A vacina é uma medida preventiva e não curativa. Certo. A partir do momento que a gente tem um caso na propriedade, aí não adianta mais fazer a vacinação ao animal doente, né? Não vai recuperar aquele animal. O animal está infectado, a doença vai progredir e, infelizmente, o animal vai entrar em óbito, né? E é uma doença muito fatal, perigosa, também transmissível aos seres humanos. Sim. E preocupa muito que o produtor possa manejar esse animal doente e acabar sendo transmitido e a doença de contaminando e haver essa transmissão para os seres humanos. Então a gente tem feito esse trabalho de conscientização e aos produtores, né, e até médicos veterinários que fazem esses atendimentos eventualmente nas propriedades, que os casos suspeitos que sejam comunicados à DAPAR para que a gente faça acompanhamento e a colheita de material para diagnóstico laboratorial. Né? Somente com diagnóstico laboratorial a gente pode ter certeza e afirmar que é um caso de raiva e tratar isso com os devidos cuidados. Sim, até aproveito nesse gancho, é que nós, o Conselho, juntamente com todos os órgãos, fizemos no ano passado a reestruturação do nosso manual de doenças obrigatórias. Né? Então, notificação obrigatória. Então, você, colega, entre no nosso site, busque esse manual, lá diz exatamente, tem um caso de raiva, o que eu tenho que fazer? Está lá, tudo explicadinho para você fazer da melhor forma. Né? Não somente a raiva e outras doenças que são de notificação obrigatória.
Então, peço a vocês que baixem esse manual, porque é feito para você, colega, para que você realmente faça da melhor forma o trabalho, né, a vigilância que nós precisamos para a nossa sociedade paranaense, né? Perfeito, doutor. Eu acho que as minhas perguntas ou os meus questionamentos são vários ainda. Com certeza, vários colegas têm outras perguntas, e aí a gente sempre pede para que envie as perguntas, comentários, né? Esse podcast vai ficar no YouTube, mas também pode ser compartilhado. É o que eu falo hoje. É tão fácil a gente compartilhar informação, né? Pega o link, envia para o colega que está lá, né, no norte, nordeste, enfim, para onde for. Acho que a informação tem que chegar. E eu queria, antes de terminar, eu queria agradecer a todos os médicos veterinários que compõem a DAPAR. Eu acho que nós temos que valorizar. Eu falo com vários e eu vejo o trabalho, o empenho que os médicos veterinários da DAPAR têm para com o nosso Estado. Eu acho que são profissionais de alto valor, profissionais de alta relevância, que muitas vezes nós, médicos veterinários, desconhecemos, né? Então, aproveito, né? Porque o doutor Rafael, por que a gente trouxe o doutor Rafael? Porque é uma pessoa altamente técnica. E a DAPAR é isso, é técnica. Né? Então, todos os profissionais do Paraná, parabéns pelo seu trabalho e continuemos aí a proteger a nossa sociedade. Doutor Rafael, por favor, se quiser fazer uso da palavra aí para finalizar a nossa conversa, fique à vontade. Quero agradecer, presidente Adolfo, pela oportunidade de passar nosso recado, nossa informação sobre doenças tão importantes para nós, né, e para a economia do Estado de maneira geral. Quero também agradecer a todos os médicos veterinários do Paraná, sejam os autônomos, os privados e principalmente os veterinários da ADAPAR. Hoje nós somos aí em mais de 230 médicos veterinários em 131 unidades locais. E o trabalho que é feito arduamente, né, porque a defesa agropecuária, infelizmente, né, não para. É final de semana, é de noite. A gente tem muitos desafios acontecendo o tempo todo, né? Sai uma doença, entra outra. As doenças acontecendo em países próximos aqui, em outras unidades da federação e até mesmo aqui no Paraná. E a gente está sempre trabalhando, tentando levar a economia aqui do Estado, deixar a economia do Estado fluindo bem, como tem que ser, né? As nossas exportações. Hoje a avicultura é um dos principais ativos que nós temos, exportamos aí para mais de 160 países. A carne bovina, a carne suína vem aumentando também a sua importância nas nossas importações, em volumes de financeiros, isso já está praticamente, de bovinos já superou a avicultura. A produção de leite, a gente quer também que os nossos produtores, as indústrias consigam exportar os nossos leites daqui também. Uhum. Para tudo isso, se faz necessário um ambiente sanitário adequado. Né? E isso acho que a DAPAR vem fazendo de maneira muito eficaz ao longo desses últimos anos. Nós somos conhecidos e reconhecidos por esse trabalho, e isso muito em razão do trabalho que é feito lá pelos veterinários, lá na ponta. São esses os responsáveis por esse trabalho, por execução das atividades diárias que a gente tem. Então, fica aqui o meu abraço. Mais uma vez agradeço a oportunidade e nós nos colocamos à disposição de vocês. Perfeito. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Nosso podcast sobre brucelose, tuberculose, raiva, enfim, né? Mas peço que vocês possam curtir, compartilhar, né? Espalhar informação, disseminar. Assim como nós precisamos disseminar a prevenção, é uma forma do nosso trabalho acontecer, do médico veterinário e zootecnistas realmente ser espalhado, através do nosso podcast. Então contamos com vocês e fiquem atentos para o nosso próximo episódio, que com certeza vem muito mais novidades, vem muito mais informação. É isso que a gente quer levar para você. E a união da nossa classe. Muito obrigado. Fique com Deus.